E eu gostaria de repetir o versículo de número 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Claro que não vou descobrir esse texto todo, mas esse texto é surpreendente. Ele é sobremaneira tremendo, como todo o texto da Bíblia. E quando a gente fala de tempo, existem duas palavras gregas, kairos e cronos. E quando a gente pensa nesse texto que diz que há tempo para tudo e a gente vem para a casa de Deus, significa que a gente está tomado pela graça do Senhor, pela comunhão com o Senhor, pela paz no coração. Significa que estamos envolvidos no ágape, no amor divino. Ágape, o amor divino. E com isso, irmão Oséias, até mesmo o piscar de nossos olhos aqui dentro glorifica a Deus. Uma atitude, um carro que a gente puxa, um copo de água que a gente serve alguém, é um culto. A forma que você se senta é um culto. A forma como a gente procede é um culto. Tudo se transforma naquela glória que eu já falei um dia aqui, chamada doxologia. Aquela glória que Deus não dá para ninguém. E quem quiser essa glória dele para si, vai ter problemas. E quem quiser usurpar ou atrapalhar essa glória, vai ter problemas. As Escrituras sempre falaram disso. Então, se você está sentado aí e eu aqui, é porque estamos dispostos a adorar a Deus, a cultuar e a oferecer o nosso melhor. Eu me lembro daquele hino que Deus, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que a tua presença aumente. Poderia estar só eu aqui nessa casa, eu estaria adorando a Deus porque eu desço, estou puxando o carro, estou mexendo, estou limpando, estou medindo aí para ver quanto vai de piso em todo esse prédio. Eu dou glória a Deus, eu sinto a presença de Deus, porque é um tempo muito difícil para muitas pessoas, mas para mim e para você, nós temos que saber aproveitar esse tempo. Porque o tempo Cronos é o tempo do homem, o Kairos é o tempo de Deus. Mas para a gente entender, porque a Septuaginta, a versão dos 70, aquela tradução do grego, do hebraico para o grego, a pedido de uma das autoridades para a maior biblioteca da Alexandria, faltava só a Bíblia, faltava só a Torá, a lei. Então os 72 homens foram escolhidos para traduzir a Bíblia do grego para o hebraico. Pensa no processo de santificação que aqueles homens tiveram que passar, principalmente quando se referia a Yahvé, a Jeová, a Deus. E se qualquer coisinha, depois de toda a Torá escrita, tivesse errado, eles teriam que recomeçar tudo de novo. Tamanho respeito, temor e reverência. Então eles escreveram, nessa tradução que chegou para nós, esse versículo que diz: há tempo para todas as coisas.
Você vai se ocupar com as suas coisas. Mas tem um tempo que você tem que se desligar dessa terra e estar em comunhão com o Senhor. Para entendermos isso, temos que entrar nessa questão da mitologia ou fábula. Mito. Cronos era tido como um deus, um titã, que segundo a mitologia se tornou o Senhor dos céus. E para se tornar Senhor dos céus na mitologia, ele teve que usurpar o trono do seu pai chamado Urano. E assim ele passou a governar o mundo. Só que o Cronos, ele governava no ímpeto. Ele governava, vamos dizer, no sentido humano, com o fígado. Ele governava na revolta, na imposição, na arrogância, na prepotência. A ideia dele era reformar o mundo. Só que ele só conseguiria fazer isso com o caos, com a violência, com a destruição, devorando tudo que estaria à sua frente. Isso é essa mitologia desse Deus chamado Cronos. E isso nos leva a pensar, uma vez que Cronos foi de onde veio a palavra cronologia, foi de onde surgiu o relógio, tempo, marcação de tempo, divisão de tempo, é a cronologia. Isso se refere ao homem carnal. Quando nós nos tornamos pessoas preocupadas apenas do ponto de vista carnal, material, que chegamos a nos tornar egoístas, arrogantes, sem graça, sem Deus, prepotentes, então precisamos nascer de novo. Porque tudo que o outro falar, para mim está errado. Tudo que o outro fizer, para mim está errado. Porque eu estou com Cronos. Só o que eu faço é que vale. Só o que eu penso é que vale. Só o que eu quero que serve. O que Oséias faz não tem valor. E o Josinei, eu sou eu. Isso é o homem no tempo da carne, do Cronos. Se olharmos mais a fundo essa questão da mitologia, ela traz um ensinamento muito grande dentro desse versículo que nós lemos aqui. Isso está me ensinando o quê? Que quando se trata do reino de Deus, irmão Guimarães, eu tenho que descer do pedestal. Eu tenho que ser menos. Eu não tenho que ser melhor e nem maior que ninguém. Porque quando eu entro neste lugar, o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é Jesus de Nazaré. E por incrível que pareça, eu entrei ali com o coração enlutado. Eu disse: Deus, eu não estudei a Bíblia hoje, eu não orei hoje, eu não busquei tua presença hoje para participar de um culto pesado, para ver as coisas acontecerem e eu ser incluído por uma voz humana, ou talvez até diabólica, coloque, se imponha. Mas o Espírito Santo disse: entra no teu quarto, entra ali e fala com o dono desta obra. E Deus então me trouxe o bálsamo e disse: nem o poder das trevas consegue atrapalhar a minha obra. Só é usado pelo maligno aquele que dá lugar. Então o Senhor disse: volte e ministre a minha palavra. Nós, quando estamos na presença de Deus, precisamos ter muito cuidado para que as nossas atitudes ou os nossos pensamentos
não venha nos impedir de cruzarmos a linha do que é físico, material, para o espiritual. Porque quando eu entro numa igreja, eu quero pensar que eu estou nas regiões celestiais, porque é assim que a Escritura define. E se conseguirmos se juntarmos cada um como servos e servas de Deus para o momento da adoração, o que vai acontecer? A comunhão está entre nós. O Pai é honrado porque decidimos abrir mão dos nossos pensamentos, decidimos desarmar os nossos sentimentos, abrir mão do que muitas vezes gostaríamos de impor, para que o Senhor se engrandeça neste lugar, para que o Senhor seja glorificado. E assim a gente consegue ter um culto que depois da saudade. Depois a gente fica pensando, meu Deus, como é que estava bom? Poderia ter ido até 9h30, meia-noite, como é que estava bom? Que assim estávamos ontem, assim estávamos domingo passado. Isso não significa, irmã, que não vai ter culto, que pode acontecer da coisa não dá muito certo, porque é uma batalha espiritual, é uma guerra espiritual. No entanto, nós não estamos aqui dentro no cronos. Não é a coisa do homem que prevalece, não é a coisa, se olharmos para essa mitologia, a forma como esse Deus procurava mudar a situação, querer fazer tudo a seu favor, ao seu jeito. Não é dessa forma. Aqui dentro, e na tua vida, e na minha vida, é a operação de Deus, é o que Ele quer. Ele tem que estar entronizado em nós. Eu relutei hoje, porque eu me debrucei sobre um tema tão tremendo, as enfermidades do erro. Eu digo, eu vou falar sobre isso hoje. E passei o dia, e orei. O Senhor disse, não, eu preciso que você fale sobre o tema. Então, irmãos, se nós não nos tornamos espirituais no reino de Deus, o tempo se torna nosso inimigo. O tempo se vai e a gente só fica discutindo isso ou aquilo, mas a coisa está parada. Não adianta ficarmos só engraxando a engrenagem, engraxa, mas não ligamos o motor, não botamos a máquina para funcionar. Aquela graxa só vai acumular sujeira nela. É preciso colocar a máquina para girar. E quando a gente fala de giro, eu me lembro de algo tremendo aqui, eu me lembro de algo que é muito usado por aí, inclusive nas empresas que trabalham com minerais, chamado dinamite. De onde essa palavra vem? De outra palavra chamada dínamos, que é poder. E é muito fácil entender isso, né? Quem já teve bicicleta que não tinha bateria, então se colocava um aparelhozinho, uma lâmpada, quanto mais se pedalava, gerava energia, e essa energia fazia aquela lâmpada acender. É tão interessante isso, e a gente precisa disso, de dínamos, da energia, que na verdade é o poder do Espírito Santo, para nos fazer mover. E quanto mais movemos, nós vamos dissipar o cronos das trevas, e virá sempre a glória do Senhor. Vai ter sempre movimento do Espírito Santo, mas não adianta o movimento do homem. O movimento do homem destrói, a visão do homem destrói, a organização do homem destrói, onde o homem coloca a mão destrói, mas aonde o Senhor põe as mãos é só vitória, é bênção. E quando eu falo de dínamos, de mover, de agir, de gerar energia, gerar calor, me vem a palavra uma ligada à outra. Etimologicamente me vem a palavra sinergia. O que é sinergia? Sinergia é a união de forças, é a união de capacidades,
mecatrônica, eletrônica, eu estou muito fora disso há muito tempo, né? Mas já mexi com motores, com essas coisas tudo. Então, vem a questão da sinergia. E o que é a sinergia? Funciona assim, irmão Josinei. Se eu sozinho não consigo levar a carga, ou empurrar algo, ou realizar algo, então você vem e soma comigo. Então aumentou a força, e vem mais um e aumenta a força, até conseguirmos que aquilo seja feito. E isso não é o Cronos, isso é o Kairos de Deus, é o tempo de Deus que gera essa sinergia. Mas para essa sinergia ser gerada, se eu não estiver unido com você, se você não estiver unido comigo, não funciona. Significa o quê? Que o Cronos vai atuar, o caos vai chegar e todos ficaremos decepcionados. Por uma única razão: eu não quis somar a minha força com a sua força. Você não quis somar a sua força com a minha força. Eu preferi decidir no tempo do homem. Eu preferi achar que é o meu pensamento que vale. Eu decidi que é a minha forma de trabalhar que vale. E eu esqueci que eu tenho que prestar conta para alguém na eternidade. Eu esqueci que o dono da obra se chama Senhor. E quando eu não somo força, e somar força é somar força na oração, é somar força nos projetos, nos trabalhos, é na comunhão, o que seja, é somar força na adoração, é somar força nos cultos, é somar força no clamor, é somar força de todas as formas possíveis. E então a gente cria um cerco, a gente cria um tempo de Deus no nosso ambiente, a gente cria um Kairos, e a história começa a mudar. Por que começa a mudar? Porque o caos se vai, o tempo da destruição se vai, o tempo do fracasso se vai, o tempo da crise se vai, porque surgiu o Kairos. Que interessante é o Kairos, irmãos, porque na mitologia o Kairos não passa de um jovem muito bonito, com asas nos ombros, nas pernas, mas esse jovem tem duas qualidades: equilíbrio e justiça. Ele não é afoito, ele não é precipitado, ele não vai fazer as coisas sem antes pensar, ele não vai fazer as coisas porque ele acha que está certo. Não. O Kairos, representado na mitologia, é uma pessoa equilibrada, que vai dizer para o Cronos: desse jeito você vai se arrebentar, e vai arrebentar quem está do seu lado. O Kairos é aquele jovem que vai dizer para o Cronos: ei, para, não é assim, assim não se constrói, assim se derruba, assim se destrói. Você precisa ser justo, precisa entender que o que está feito não pode ser desfeito, e você não pode ter descaso com o que o outro fez ou está fazendo. Você precisa ter calma. Cronos, não seja destruidor, não seja afoito, dê tempo. Olha só que expressão bonita do Senhor: dê tempo ao tempo, há tempo para tudo. Quem sabe não é hora de apenas se calar e falar com o Senhor. Quem sabe não é hora de silenciar e só deixar as lágrimas correr. Quem sabe não é hora apenas de abrir o coração e dizer: Senhor, onde é que está o norte? Assim como o Senhor norteou a vida de Saulo de Tarso, que estava totalmente perdido, totalmente usado para perseguir a igreja, achando que estava fazendo uma obra, mas o Senhor o brecou lá na estrada de Damasco, o cercou com resplendor de glória, uma unção dos céus, e a vida daquele homem foi transformada. Quem sabe não é tempo disso? Porque é tão linda a palavra do Senhor, dizendo para nós: há tempo para tudo. E tempo, Kairos, por mais que ele é um tempo da tranquilidade, que você vai ter que fazer tudo na hora certa, se você deixar passar, também vai perder. Ele é um tempo que você não pode se acomodar.
Ele é um tempo que você não pode simplesmente ficar dormindo. E sabe o que o Senhor disse aqui para mim? Que é tempo de acordar. É tempo de ver diferente as coisas. É tempo de pedir a visão de Deus. É tempo de pensar como o Senhor pensaria a nosso respeito. É tempo de ver como o Senhor está vendo a nosso respeito. É tempo de fazer as coisas totalmente diferentes. Tempo é oportunidade que a gente não pode deixar passar de maneira nenhuma. E não podemos, nesse tempo chamado Kairos, tomar decisões precipitadas. Não podemos, nesse tempo Kairos, ter pensamentos pessimistas, ou mesmo atribuir às nossas ideias julgamentos que não cabem na balança divina. Não, porque quando a gente fala do Kairos, quando a gente fala que há tempo para todas as coisas, pelo menos falo por mim, pelo que Deus fala no meu coração, que é tempo de vitória, que é tempo de mudança, que não é tempo de se curvar para a situação, que não é tempo de enxergar o que o inferno quer que a gente enxerga, que não é tempo de ficar olhando o que o inimigo quer que a gente olhe. O fracasso não vai dar certo, esse não é o caminho. Quem sou eu? Eu não sou o Cronos aqui para ficar determinando é por aqui ou por ali. Eu tenho alguém que é Senhor do tempo, que chama Senhor Jesus Cristo. Ele veio no Kairos de Deus para mudar qualquer história, para mudar qualquer situação. Ou eu acredito, ou eu creio, ou eu preciso aceitá-lo novamente. Ou eu confio nele, ou sim, estará tudo perdido. Ou eu confio nessa palavra, ou sim, eu posso abrir mão de tudo e nem sequer adentrar mais aqui, porque eu prefiro continuar no Cronos, no tempo do homem. Eu prefiro continuar pensando da maneira que eu acho que tem que ser, da forma que eu quero que seja. Mas o Senhor diz: não é assim, é da forma que o meu Espírito faz, é da forma que o meu Espírito quer. E eu posso citar exemplos de pessoas que perderam grandes oportunidades de deixar o Cronos e abraçar o Kairos de Deus. Eu posso citar, por exemplo, Sara, mulher de Abraão. Ela não soube esperar no tempo de Deus. Tanto Abraão como Sara resolveram questionar e dizer que a promessa de Deus estava demorando para a vida deles. E ali criou-se aquela situação. E sabe o que é o homem, irmão Moisés, do Cronos? Ele se matou por qualquer coisa. É tão valente o homem, a mulher é tão brava. Mas quando alguma coisa toca, aí fica no mundo. Aí não quer conversar. Abraão ficou assim. Abraão entrou na tenda dele e começou a questionar Deus. E Deus disse: por que você está assim, Abraão? Qual a razão da sua tristeza? Qual a razão dessa angústia do seu coração? Olha Deus dizendo para ele: eu não sou quem te protege, Abraão. Eu não tenho te abençoado, Abraão. Eu não tenho te dado saúde, Abraão. Aí Abraão vai e questiona: mas o Senhor fez uma promessa e não cumpriu. É muita coragem, né? Mas como que eu provo isso? Ele está lá na tenda, ele diz assim para Deus: o Eliezer, o meu escravo, eu vou ter que fazer dele meu herdeiro, porque o Senhor diz para mim: sai da tua terra, sai da tua parentela, para uma terra que eu te disser, porque de ti eu farei reis e sacerdotes. Quer dizer, o Senhor me prometeu uma geração abençoada, herdeiros abençoados, prósperos, reis. Eu já estou com quase 100 anos e não tenho filhos. Minha mulher já passou a idade de gerar. Ou a gente acredita, ou é melhor largar. Sabe por que Abraão estava equivocado?
Porque Abraão deixou de sair. Abraão decidiu sair do tempo de Deus, do Kairos de Deus, e entrou no Cronos, no tempo dele. E o homem é momentista. Sabe o que é o homem, irmão Abimael? O homem é assim: poxa, pastor, já está aqui há 5 meses e não estou vendo nada. E se esse irmão daqui a 30 anos eu disser para ele: você está há 30 anos e eu não estou vendo nada? Isso é o homem, é o Cronos. Era assim que Abraão estava fazendo com Deus. E se Deus fosse um homem, iria responder: tá bom, Abraão, você se arrependeu então de me obedecer? Você saiu acreditando na minha promessa, mas você se arrependeu? Então volta para lá. Vai lá, volta lá para a terra do teu pai, volta lá, onde? Para Babel, para Babilônia, volta lá, que nesse tempo não era isso, nesse tempo era a torre de Babel, volta lá. Vai lá, arrancar a barra do barreiro e fazer as imagens de escultura que você fazia com seu pai. É isso que você quer? Então, quando nós questionamos Deus, é porque estamos no Cronos, perdemos a visão, não estamos compreendendo o que Deus tem para nós. E sabe por que Abraão se frustrou quando sai do Kairos de Deus? Porque ele entrou na tenda dele. Imagina a tenda dele, talvez pequena, metade ou menos da metade dessa igreja. O mundinho dele ficou pequeno, porque ele orava do lado de fora, o altar era do lado de fora, o culto era do lado de fora. Ora, faz um teste, numa noite ensolarada, sai da igreja aqui, depois do culto, vai ali para o pasto, e olha o tamanho do teto desta igreja, e olha o tamanho dos céus. Deus estava dizendo para Abraão: você está frustrado, porque você está no seu mundinho, você está no Cronos, por isso você está deprimido, Abraão. Por isso você está frustrado. Você decidiu querer orar e falar comigo aqui dentro. Você fala comigo no altar. Você oferece lá fora. Então faz o seguinte, Abraão: já que você não está crendo na minha promessa, eu vou te tirar do seu mundinho, eu vou te tirar do entorno do teu umbigo e vou te colocar de volta debaixo da minha tenda, do meu tempo, Kairos, e você vai enxergar o que eu tenho para você. Deus disse: sai da tua tenda. Sabe qual o grande problema, irmão? É que a gente não quer sair da nossa redoma. Sabe por que muitos crentes estão perdendo a fé? Sabe por que muitas igrejas estão dizimando? O povo está indo para lá, para cá, vai para outra, vai para outra, não sabe onde firmar, porque a gente está no nosso Cronos, no nosso mundinho. A gente acha que só a gente tem razão. A igreja não tem razão, o pastor não tem razão. Eu, pelo menos aqui, nunca espero querer ter. Não se preocupe que eu tenha razão. Se Jesus tiver razão, é tudo que você tem que fazer. E foi o que o Abraão esqueceu, de dar razão para o Senhor. E o Senhor disse: tá bom, sai, Abraão. Abraão saiu. Se Deus te mandar sair, mudar a tua visão, saia. Se Deus mandar a gente sair do nosso entorno, a gente parar de achar que a gente tem que sair. Quando Abraão saiu, o que Deus pediu para ele fazer? O que Deus mandou ele fazer? Olha para o céu. Viu só o que tem diferença? O Cronos e o Kairos. O homem do Cronos só olha para o seu entorno. O homem do Cronos só olha para o seu umbigo. O homem do Cronos só olha para o que ele é e o que ele faz. Ele fica dentro da mundinha dele. Então ele não expande, ele não consegue amar o outro, não consegue entender o outro, não consegue unir a visão de reino, porque ele está no mundinho dele. Mas quando Deus chamou Abraão: sai desse teu Cronos e entra debaixo do meu Kairos. Agora, Abraão, qual o tamanho do teto da tua tenda? Olha para o meu teto, olha para o céu. A gente tem que aprender a olhar para Deus, aprender a olhar para cima. Se eu olhar para quem está na minha frente, para você, se você olhar para mim, vai ser fiasco, vai ser desastre. Se você olhar para mim, você vai embora dessa igreja hoje mesmo. Mas se você olhar para o Deus dessa igreja, você está olhando para cima, então você vai continuar glorificando a Deus. Se eu olhar para você, eu ligo lá de fora: acabou, pastor, não quero mais, não preciso
isso. Mas se eu olhar para cima e ver Deus dizendo: não entre no Cronos tu vai desistir, no Cronos tu vai parar, porque no Cronos tu só vai ver problema, tu só vai ver dificuldade, tu só vai ver crise, tu só vai ver situação ruim, tu só vai ver tristeza, angústia, e vai criar pensamento equivocado. Sabe que pensamento é esse, Moisés? Eu fico aqui pregando, olhando aí, a Moisés nem gosta de mim, estou lá, só fica me encarando de lá. Eu vou criar fantasma na minha mente. O irmão não gosta de mim, a irmã não gosta de mim, o pastor não liga para mim, a irmã não liga para mim. Mas quando a gente olha para o teto, eu não vou ver Moisés por ver Moisés, eu vou ver Moisés através da graça, através de Cristo, através do amor, da paz. Então eu não vou conseguir ver nada disso. Nós vamos conseguir andar juntos, mas se olharmos para o Cronos, vocês não vão andar comigo, nem eu vou andar com vocês. Deus está dizendo para Abraão: sai da tua tenda. E depois, Abraão, que tu olhar para o céu, que tu está vendo no céu, Abraão? Estrelas. Oh, irmão, vamos parar de olhar pedras, vamos parar de olhar poeiras, vamos parar de olhar tropeços, vamos parar de olhar caos. Estamos olhando para o Cronos, para o chão, para a terra, para o físico, para o material, para o humano. Mas quando a gente sai do nosso mundinho, da nossa visão, que a gente ergue os olhos para os céus primeiro, numa noite linda, a primeira coisa que a gente fala: nossa, a lua está bonita. E o ser humano tem algo que parece que ele veio de lá, porque a maioria, isso é comprovado cientificamente, quando olha para o céu, independente do credo, da religião que você atende, tem saudade de lá, como se tivesse vindo de lá. E quando Deus diz para Abraão: olha para o céu, você está vendo, Abraão, estrelas? Então tá bom, tu vai ficar reclamando na tua tenda, Abraão, no teu mundinho, Abraão. Então começa a contar. Quem sabe Abraão tentou 1, 2 mil, 2 mil, 10 mil, 1 milhão. A Deus não dá. Por volta de 90, talvez um pouquinho antes, a ciência descobriu uma constelação chamada Ursa Maior. Só nessa constelação havia mais de 1 bilhão de estrelas. Agora imagina Abraão tentando contar. Ele passaria a vida toda, milênios, e não contaria. Sabe o que Deus disse para ele? Na tua tenda tu não vê o milagre, na tua tenda, no teu tempo, tu não vê a bênção, tu não vê a prosperidade, tu não vê o filho. Mas na minha tenda, Abraão, assim será a tua descendência, como as estrelas, como a praia. Chega de fracasso, chega de desânimo, acredite no meu Kairos. É tudo no dia certo, na hora certa, no tempo de Deus, mas a promessa se cumpre. Alguém crê nisso? Alguém crê nisso? Aleluias. Dê tempo ao tempo. Kairos é justiça e equilíbrio. Mas Sara, quando o anjo foi falar com Abraão, Sara terrível. Sabe o que ela fez? Pega a minha escada, antecipou o tempo. Ô irmão, eu não sou aqui de pedir para ninguém repetir, não vou pedir para ninguém repetir nada aqui não. Apenas dizer mesmo: espere, tenha calma, não antecipe o tempo, deixa Deus ir fazendo. Só fique com uma certeza no teu coração: tem alguém pagando o preço de joelho por essa obra. E se tem alguém pagando o preço, Deus será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Sabe o que eu tenho que fazer, irmão? Cumprir aquele salmo na minha vida, ouvir o Senhor dizendo: ó, apenas silêncio, não precisa falar, não precisa questionar, não precisa se perturbar. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Eu sou Deus. E aí vai os salmos, até chegar na parte da guerra. Sabe o que diz lá? Eu quebro o arco. Sabe o que é o arco? É onde o inimigo vai pôr a flecha para te derrubar. Eu corto a lança. Sabe o que é a lança? É uma arma de guerra da época que os fortes lançavam longe, matavam a distância sobre os inimigos. Eu
que nunca perdeu uma batalha. Apenas acreditar e sabemos que eu sou Deus. E sabe o que mais? Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo, as moradas do Altíssimo. E sabe o que diz? Deus está no meio dela, não será abalada. Oh, aleluia, é tempo de Deus. Poderia citar tantos outros aqui que se precipitaram, que quiseram antecipar o tempo e deu tudo errado. Tudo errado. Mas existe um Deus que é Deus de misericórdia. Por quê? Porque na tradução dos 72 sábios, o versículo ficou desse jeito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Não apresse o tempo, não se precipite. Agora não é mais tempo de espalhar pernas, não é mais tempo de arrancar, é tempo de ajeitar, um aqui, outro ali, é tempo de edificar, é tempo de construir. Sabe, eu saí tão alegre, porque eu vinha pedindo a Deus que pelo menos ou aceitasse alguém desses dias ou reconciliasse. E quando a irmã ontem veio à frente, com os olhos cheios de lágrimas, ela disse: eu precisava. Você está sentado na presença do Rei, na casa do Rei. O Senhor está dizendo para mim primeiro e depois para todos nós: não pense nas coisas da tua forma. Entre no meu tempo, no meu Kairos, e deixa eu mudar todas as coisas. Porque se olhássemos para o grego, ficaria assim: tudo tem o seu cronos determinado, e há um Kairos para todo propósito. Tudo tem um dia certo. E se lá na mitologia o cronos é guerra, o cronos é destruição, quando Cristo vem no Kairos de Deus, Ele muda o nosso cronos, Ele transforma em vitória, Ele transforma em tempos de conquista, em tempos de bênção, em tempos de alegria, em tempos de festa. Por que não adorar o Senhor? Por que não glorificar o Senhor? Por que não sorrir para Ele? Porque é tempo de festa, é tempo de alegria, é tempo de paz, é tempo de amor, é tempo de comunhão. Sabe o que é Kairos? Tempo oportuno, oportunidade de mudar nossa própria história diante do Senhor, oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Kairos
é tempo de Deus para fazer o milagre. Quando o bebê chega, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão tinha morrido. Eu não disse para você que se crer vai ver a glória de Deus, mas a fé